Então eu tenho uma formação humanista, de cunho religioso, passei boa parte da minha vida no Colégio Marista, tanto em Ribeirão Preto quanto em São Paulo, que foram duas cidades onde eu morei boa parte da minha vida, né? Então, a minha formação teve esse cunho humanista, né, de base religiosa. E a minha formação acadêmica eu também considero humanista, do ponto de vista, não é, aí não religioso, né, mas de cunho mesmo de pensamento, de uma corrente do pensamento, do ponto de vista filosófico, que é a dialética, não é? Isso é muito mais instintivo do que efetivamente científico, porque eu passei, depois de formado, 20 anos quase fora da academia. Então é uma coisa muito mais da formação da graduação do que efetivamente do ponto de vista científico. De todo modo, eu tenho essa formação, não é? E não posso desprezá-la, tá? Eu comecei o meu curso de Geografia aqui na Unesp, fiquei 2 anos aqui, quando então eu resolvi lecionar e nunca mais parei, né? E naquela época eu morava em São Paulo, e assim que eu peguei aulas na rede pública em São Paulo, eu vinha para cá e quase todo dia eu voltava para São Paulo, acredite se quiser, para lecionar na rede pública. Então eu praticamente pagava para lecionar, mas foi uma coisa que me encantou, não é? Então, o primeiro ano não, mas o segundo eu praticamente voltava, eu assistia às aulas, saía de lá muito cedo e voltava, e à noite ainda dava aula na rede pública lá em São Paulo, né? Fiquei 5 anos na rede pública, e nesse ínterim eu tentei transferência para São Paulo, não consegui, prestei vestibular novamente, e aí sim eu ingressei na USP, e carreguei para São Paulo 14 matérias que eu já tinha feito aqui em Rio Claro, né? A importância de ter ido para São Paulo, além da questão de estar próximo da minha casa, propriamente dita, e do trabalho, foi uma coisa fantástica, porque ali eu conheci alguns professores que marcaram a geografia contemporânea, dentre os quais o professor Milton Santos, de quem eu fui aluno em 3 disciplinas lá em São Paulo. Então foi uma experiência bastante importante, né? Hoje essa geografia já não existe mais, passa por uma reformulação a USP de São Paulo, não é? Acho que vive uma crise dessa modernidade ou pós-modernidade que atinge a geografia também, mas enfim, eu tive essa chance de conhecer e de ser seu aluno. Também conhecer outros professores que foram marcantes na minha carreira, dentre os quais o professor Ariovaldo Benito de Oliveira, que para mim é uma sumidade, né, do ponto de vista da contribuição dele para a geografia, dentro dessa visão dialética, dessa corrente, né, do pensamento geográfico da própria dialética. O que aconteceu foi que, nos últimos anos da minha graduação lá na USP, eu estava na iminência de mudar de profissão, porque eu não estava mais conseguindo viver com os rendimentos da rede pública. Foi quando eu acabei, e eu tinha jurado de pé junto que eu não queria dar aula para a escola particular, mas tive que me render às condições financeiras. E aí eu comecei a dar aula em colégios particulares e acabei chegando ao ângulo de Ribeirão Preto. E de lá, passei alguns anos em Ribeirão, e de lá eu tive a chance de virar professor do curso ângulo lá em São Paulo, né? E lá em São Paulo, fiquei quase 10 anos no ângulo de São Paulo, lá no ângulo vestibulares. E lá em São Paulo surgiu o convite de virar autor, de autorar pela editora FTD, não é? E o primeiro trabalho foi uma empreitada para a gente adaptar um livro do Pitt, da França, lá da Sorbonne, e nós fizemos essa adaptação no sentido de focar o ensino médio para o vestibular. Eu e o meu coautor, né, o professor James, o Nick Tanchan, que é o meu coautor da editora FTD. Desse trabalho surgiram alguns outros trabalhos que foram ligados a material apostolado, e daí sim o convite para virar autor do ensino médio e depois para o fundamental, né? Quando eu virei autor, de fato, né, assim com um trabalho mais amplo lá na editora,
surgiu dentro do ângulo uma ciumeira, não é? Porque o autor tem essa coisa de que é rico, de que ganha dinheiro, de que não sei o quê, então começa a gerar intriga. E aí eu percebi que estava na hora de tirar o time de campo, priorizando a autoria. Tirar o time de campo significou sair de São Paulo e dar aula lá em Goiânia, Brasília. Fiquei lá há muitos anos, eu nunca abandonei a sala de aula. Fui dar uma palestra lá em Goiânia e acabei ficando lá, trabalhando numa escola que acabou me incorporando durante um bom tempo, né? Então, eu sempre tentei conciliar a autoria com a sala de aula. Acho que isso é fundamental, a gente não perder a nossa essência, a gente não perder as nossas origens, não é? Porque a gente vive na época de uma grande doença que assola a nossa sociedade, na minha visão, que é a síndrome não é, do sucesso. Então, a gente vive numa sociedade em que as pessoas têm que fazer sucesso a todo custo. Não é? E eu sempre tomei esse cuidado, esse zelo de nunca perder as minhas referências e as minhas origens. Tá? Eu acho que o nosso país é um país de imigração, não é? É um país onde a população quase toda está sendo composta de imigrantes que vieram para cá para sobreviver, por questão de sobrevivência, inclusive, não é? Os nossos antepassados, sejam eles de origem africana, europeia ou asiática, vieram por questão de sobrevivência. Mas a gente parece que esqueceu desse passado nosso colonial, desse sofrimento todo, e a gente vive numa sociedade em que as pessoas fazem uma questão danada de aparecer e de viver, né, nessa síndrome, essa síndrome do sucesso, de que tem que fazer sucesso, de que tem que aparecer, de que tem que se destacar. Então, o primeiro recado que eu passaria para vocês é jamais perder as suas origens, jamais perder a sua essência. Eu sei que isso é meio redundante, se tratando de alunos da área da humanas, né? Mas o fato é que uma coisa é a nossa vivência na universidade, outra coisa é a vivência lá fora. Quando a gente cai lá no mundo, não é? A gente vê que não é bem assim. Então, manter a essência, manter as origens, não é uma coisa fácil hoje. Então, essa questão eu penso que está na cara dos livros que eu andei escrevendo aí ao longo desses anos. Eu comecei a autorar em 2000, lá se vão 15 anos, né? Esse é o 16º ano como autor. E a primeira coisa que eu penso que é uma coisa importante é a gente não perder a nossa essência, as nossas origens, e isso tem que ser transmitido para o livro. E aí, o primeiro aspecto que eu apontaria do ponto de vista do livro didático é que o livro tem que ter uma alma. O livro didático tem que ter alma. E é isso que o difere, essa primeira diferença do livro didático em relação ao material apostolado. Eu trabalho com material apostolado há muitos anos mesmo. E eu sei o que significa um livro, material apostolado. Apostila é uma coisa absolutamente sem pé e sem cabeça. Isso vale para o ângulo, isso vale para o positivo, isso vale para o Dom Bosco, isso vale para o Coque, isso vale para todos os materiais apostolados. Eles não têm alma, eles são Frankenstein, eles não têm pé, não têm cabeça, não tem essência, não tem alma, não tem metodologia, não tem nada, absolutamente nada. E é uma aberração. Uma aberração. Tá? No primeiro momento, eu falar uma coisa dessa, parece que eu estou defendendo o meu livro, o livro didático propriamente dito. Eu queria dizer, portanto, não querendo botar a carroça na frente dos bois, mas eu queria dizer que o livro didático caminha para se transformar num material, ele já é um material apostolado disfarçado. Não era, mas está virando um material apostolado disfarçado. Daqui a pouco a gente vai ver por quê. Tá? Mas vamos voltar à questão do livro didático. Então a primeira coisa que eu penso que o livro didático tem que ter é a alma. A alma porque ele incorpora, de uma certa forma, a visão de mundo do autor, né? A sua vivência. Acho que o livro, quando você ouve alguém falar que na vida você tem que fazer um filho, né? Plantar uma árvore e escrever um livro. Acho que a questão do filho dispensa qualquer tipo de comentário.
A questão de uma árvore também, para a nossa área, dispensa qualquer coisa. E o livro, ele também ele se compara a uma árvore e a um ser humano, e a um ser, né, que nasce, porque o livro ele é realmente, né, resultado de toda uma concepção, toda uma vivência, toda uma experiência de vida do autor, ou deveria ser, né? Deveria ser. Então, do ponto de vista da visão de mundo, eu penso que o livro ele carrega para as páginas a alma do professor, a alma do autor, porque o autor ele é professor, ou pelo menos deveria ter sido professor, né, antes de virar autor. Porque eu acho que essa vivência da sala de aula é uma coisa que não dá para se medir, né? Não é uma coisa que dá para medir. Você vive a experiência da sala de aula, né? Não dá para se medir. E de uma certa forma isso deve ser transferido e acaba sendo transferido para as páginas do livro didático. Do ponto de vista da geografia, penso que todos aqui são geógrafos, né? Do ponto de vista da geografia, eu faço uma geografia muito mais intuitiva do que científica, mas uma geografia combativa. Uma geografia combativa. Mesmo nas minhas aulas, eu penso que eu já perdi alguns empregos por causa disso. Tá? Eu penso que a geografia ela tem essa pegada combativa de ser uma disciplina que questiona, de ser uma disciplina que vai contra o sistema, ou deveria ir contra o sistema. Né? Eu concebo a geografia como alguma coisa que incomoda a sociedade, não é? E por isso que temos poucas aulas da grade, né? Porque ela é uma ciência, ela é uma disciplina, ela é uma área do conhecimento que questiona o que está colocado aí, né? E mesmo sendo professor de cursinho, que eu ainda sou, mesmo nas aulas de forma mais sutil, porque a gente tem compromissos, a gente não pode também querer mudar o mundo sozinho, mas eu tenho um discurso combativo, eu tenho um discurso humanista, tenho um discurso que faz o aluno pensar. Faz o aluno pensar. Acho que a gente tem esse compromisso, não é, com a própria disciplina, não é, de fazer o aluno pensar, de ser uma disciplina que questiona, de ser uma disciplina rebelde, que vai contra, de uma certa forma, o que está posto aí, não é? Então, o que acontece? Nos capítulos, sempre que possível, não é, há um questionamento. Há um questionamento. Pelo menos foi assim que eu escrevi originalmente, tanto o ensino médio quanto o ensino fundamental. Na medida do possível, fazer uma análise que questione, né, o que está colocado aí. Então, do ponto de vista ambiental e do ponto de vista social, né? Quer dizer, jogar a areia no ventilador mesmo, mostrar que o mundo é desigual, mostrar que existe uma relação, né? As relações sociais são relações calcadas à luz do capitalismo, portanto é uma relação entre o capital e o trabalho. Existe uma exploração nessa relação entre o capital e o trabalho, há uma espoliação, né? Há a retirada da mais-valia. E isso tem impactos tanto na sociedade quanto no meio ambiente, né? Com essa chuvarada que está acontecendo na nossa região, quem são as grandes vítimas, né? As camadas mais humildes, porque uma sociedade desigual ela vai impactar o meio ambiente, né? Eu faço essa relação sempre que possível também. Mas uma sociedade desigual como a nossa, em última análise, isso tem repercussões ambientais, não é? Para onde que vai o pobre? Para a margem do rio, para a encosta do morro, não é? Isso é fato. Isso é fato. Não é? Ontem nas imagens da IPTV lá da minha região, acho que é a mesma imagem aqui de Rio Claro, não é? As populações ali de Boa Esperança do Sul, de Matão, né? São as populações que vivem nas margens, né? Dos rios, dos córregos, e foram as grandes atingidas por essa chuvarada toda aí, né? Então isso aí tem uma razão de ser, tem uma lógica, não é? Então a gente não pode perder a nossa essência de ser adeptos de uma ciência,
representantes na ciência que tem que deve ter esse combate, apesar das origens positivistas, né, da própria geografia e a forma como ela foi historicamente utilizada pelas elites, né, desde a Revolução Industrial, mas principalmente, né, do século XIX para cá, a utilização, né, da geografia para cobertar essa sociedade capitalista. Mas eu penso que não dá para a gente praticar uma outra geografia que não seja uma geografia comum. Eu sei que dá, tá bom? Eu sei que dá, eu tenho colegas e vivencio isso até hoje, né? Tem um discurso absolutamente retrógrado, absolutamente tendencioso, manipulador, né? Mas a gente não pode perder esse caráter combativo. E é isso que eu queria ressaltar, né? Que tem que aparecer, né? Porque se é assim que eu penso, tem que aparecer nas páginas do livro didático. Então, quando se analisa a adoção do livro didático, a gente tem que ver nas entrelinhas o que esse professor, o que esse autor está efetivamente passando, né, para o aluno. Esse é um ponto muito importante. Quer dizer, adotar um livro didático não significa ver só a fotografia do cerrado lá em Tirapina, se ela está bonita ou não, mas é ver nas entrelinhas se é realmente uma geografia combativa, se é uma geografia realmente que mostra o mundo como ele é, um mundo absolutamente desigual, né? No âmbito dessa globalização perversa, para usarmos aí o jargão do professor Milton Santos, ou se é um livro que está aí só para, né, para fazer número, para atender os PCNs da vida, né? a burocrática exigência do MEC, não é? Eu não vim aqui para falar de PCN não, né? e de normas para ser aprovado não. Eu não tenho nenhuma preocupação com isso hoje. A rigor, eu não, quando eu escrevi os meus livros, eu botei no papel duas coisas. Aquilo que eu aprendi na Unesp Rio Claro e na USP de São Paulo, enquanto graduando de geografia, é aquilo que eu penso que é a ciência geográfica. E segundo, não perder de vista uma geografia combativa, que seja uma geografia, né, calcada na desnudação dessa sociedade desigual. Você tem que desnudar isso daí, né? Uma sociedade desigual, uma sociedade marcada por uma injustiça absurda, notadamente a sociedade brasileira, né? Então, essa é a grande diferença do livro didático em relação ao material apostolado. Eu já fiz material apostolado, já fiz livro didático. São duas realidades completamente diferentes na sua essência e na sua proposta. Tá? Na sua proposta. Ocorre que do ano 2000 para 2015, 2016, muita coisa mudou no mundo e no Brasil. E esse muita coisa mudou no mundo e no Brasil afetou, sem sombra de dúvidas, está afetando o material didático. Eu queria falar um pouquinho a respeito disso. Quando eu fui convidado para escrever o material de sexto a nono ano, eu tomei uma decisão duríssima, que foi sair da sala de aula, para não dizer que eu saí totalmente, fiquei com um dia de aula, né, e sempre dei aula em um número razoável de aula, mas eu saí da sala de aula para poder me debruçar e escrever o sexto a nono. Então nós escrevemos o sexto a nono a 4 mãos praticamente, principalmente o sexto ano, porque o sexto ano é um choque para o aluno, não é? Primeiro que é um choque para o aluno que está saindo do Fundamental 1, que é absolutamente lúdico, para o ensino Fundamental 2, onde já aparece o conhecimento segmentado, né? Então aí começam a aparecer as disciplinas, então é um choque para o aluno. Então como é que a gente vai apresentar um livro que seja menos chocante para o aluno? Porque é aí que ele cria ódio com a geografia. A aversão que existe em relação à geografia, ela decorre dos primeiros anos do ensino da geografia, né? Então, essa coisa muito conteudista, essa coisa muito decorativa, o aluno
repele o aluno, né? Vira uma coisa muito chata. Então, a gente tentou tomar um cuidado em relação a isso. Uma linguagem que fosse mais acessível ao aluno, né? De uma forma mais lúdica, apesar de ser sexto ano já, né? Que atingisse a alma do aluno. Então, a gente teve essa preocupação. A segunda preocupação foi, realmente, sendo professores de curso pré-vestibular, como é que nós íamos escrever um livro de sexto ano? Então a gente teve que estudar para escrever um livro de sexto ano. Uma coisa da aula no pré-vestibular, pensando na FUVEST, pensando no conteudismo de todos os vestibulares, essa coisa toda. E a outra realidade é o sexto ano. Então, para isso, para a gente poder escrever, a gente teve que dar um passo atrás, deixar a sala de aula, como eu disse, não totalmente, mas quase totalmente, né? Se debruçar, foi um investimento. Investimento não do ponto de vista só financeiro, né, econômico, mas um investimento na carreira. E esse recado eu vou passar para vocês também, né? E falaria isso se fosse um grupo de vendedores de pipoca ou de pedreiros. Nós temos a obrigação ética e moral de jamais a gente se acomodar. A gente não pode se acomodar. Eu sempre fui muito inquieto, absolutamente inquieto, né? Então a gente tem que enfrentar os novos desafios, a gente não pode parar, né? E não tenha dúvida que a minha volta para a academia quase 20 anos depois tem a ver com isso, né? De não querer acomodar mesmo, de querer avançar, de querer evoluir enquanto ser humano. Se a gente tem, né, um mínimo de inteligência e saúde, acho que a gente tem essa obrigação ética e moral de poder, né, da nossa forma, cada um tem um jeito, cada um tem as suas aptidões, mas de evoluir. Nós não podemos nos acomodar enquanto seres humanos. Então essa evolução é absolutamente fundamental e é vital. Então é um recado que eu passo para vocês também. A gente não pode se acomodar. Jamais. Constituindo família ou não, tendo filho ou não, né, a gente tem os nossos compromissos particulares aí, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente não pode abdicar, né, se nós temos as nossas aptidões, os nossos pré-requisitos que são, né, relacionados ao intelecto, a gente tem que avançar, tem que evoluir, tem que escrever livro, tem que fazer pós, tem que fazer mestrado, tem que avançar, tem que evoluir, tem que fazer estágio na Casa do Chapéu, na França, não sei aonde. A gente tem que descobrir esse mundo, né? Até para transformá-lo, até para torná-lo menos chato, porque o mundo está muito chato, né? E em que eu me baseio nisso? A gente está sempre lendo alguma coisa, né? E essa semana quem me chamou a atenção foi Bauman, Zygmunt Bauman, que é um grande pensador polonês, né? Do alto dos seus quase 100 anos de idade. Ele falou hoje ele fala, né, que a modernidade é líquida, né? Então as pessoas, e eu acho que isso tem muito a ver com aquela coisa da síndrome do sucesso, né? Das pessoas serem volúveis, né? A gente enterrou os valores, jogou tudo fora em nome desse sucesso, em nome dessa coisa fugaz. A gente tem que estar sempre, né, na crista da onda. A gente tem que estar aparecendo. Não importa se você foi para Praia Grande ou para a França. O importante é que depois da viagem, no meio da viagem, você mete a foto no Facebook. Você tem que estar, né, aparecendo. Você tem que estar se expondo. Você tem que estar, né, participando dessa coisa toda aí chata. As pessoas têm que ter propaganda delas mesmas. Eu penso que isso é ridículo, mas enfim, não é? Aonde que nós vamos parar com essa história toda, eu realmente não sei. Mas eu penso que o Zygmunt Bauman é uma referência interessante para a gente ter aí, até para a gente entender esse mundo, né, pós-moderno que a gente está vivendo aí. O que está acontecendo com o livro didático? Eu penso que o livro didático está sofrendo, né, de um processo arrebatador que está atingindo, né, a sociedade como um todo. Por exemplo,
O COC, hoje eu sou professor do COC de Ribeirão, que nem é mais COC na verdade, né? Não sei se alguém é de lá, né? Mas é SEB. O Chaim, que era o dono do COC, ele vendeu o COC há uns 4, 5 anos atrás, pela bagatela de 800 milhões de reais. Na época, imagine, com o dólar quase pareado com o real, a fortuna que isso não significou. Ele vendeu a editora e a marca COC para quem? Você sabe me dizer para quem? Quem que comprou? O COC. A Pearson. A Pearson é a maior editora do mundo. A maior editora do mundo. Então hoje ela é dona da marca COC e de outras também. Só para dar um exemplo do que significa a Pearson. Como eu falei, fiquei em Goiânia há muitos anos, né? No meio do ano eu voltei para Ribeirão, moro em Descalvado e voltei para Ribeirão Preto e fui convidado para dar algumas aulas no COC de Jaboticabal, mas não era nem para cursinho, era para a turma da rede pública, para dar algumas aulas para o Enem, para a turma da rede pública. Lá à noite eles fazem lá um convênio, eles têm lá um curso de preparação para o Enem, para os alunos mais humildes da rede pública. Bom, quando eu fui me apresentar para o diretor da escola, né, ele ficou louco porque eu era autor da FTD e era autor de geografia e queria que eu fosse escrever para a Pearson. Né? Ah não, eu te mando a ficha, você preenche a ficha, já está resolvido. Aí eu começo a te mandar os trabalhos, as coisas para você escrever aí, você vai escrevendo e vai me mandando. Aí eu levei o contrato da FTD e falei, olha, eu não posso, por essa razão, porque tem exclusividade. Como? Você recebe direitos autorais? Não, aqui não é assim não. Aqui você faz 10 questões, manda pra gente, a gente já paga e está acabado, não sei o quê. Então a Pearson, ela veio, e ela não é única, a Santillana, que é espanhola, comprou a Moderna alguns anos atrás. Tanto a Santillana quanto a Pearson são dois exemplos do que está acontecendo com a educação desse país. Não é? Que é não apenas a mercantilização, que já vem de um período anterior, né? Do período da ditadura militar. Aliás, a ditadura militar recebia dinheiro do MEC americano para desmantelar o MEC brasileiro, né? Como se diga isso. Né? Então, o desmantelo da escola pública se deve aos militares, esses mesmos que têm sido lembrados nos últimos movimentos coxinhas lá na Paulista, em São Paulo. Não é? Esses militares sucatearam a educação, mercantilizaram a educação. E a novidade é que essa mercantilização agora está caindo no colo, né, do capital estrangeiro. Caindo no colo do capital estrangeiro. Queria dizer aos senhores e as senhoras e senhoritas que o ângulo onde eu lecionei durante 10 anos, não é, com todos os problemas relacionados a esse tipo de ensino pré-vestibular, ele era brasileiro na minha época. Desde que eu saí, ele foi vendido 2 vezes. O primeiro ângulo foi vendido para o Grupo Abril, do Civita, não é? O mesmo Grupo Abril que edita, né, essa revista maldita chamada Veja. Então veja quem comprou, não é? O ângulo. O ângulo, existia um glamour muito grande no ângulo, porque era coisa dos donos, era aquela coisa bem familiar. Né? O ângulo durante muitos anos só teve 3 unidades em São Paulo, era a Tamandaré, a Sergipe e a João Dias, uma coisa muito familiar. Mas com a morte de um dos fundadores, logo em seguida eles venderam para o Civita, do Grupo Abril. E em julho do ano passado, os Civita venderam o ângulo novamente. O ângulo foi vendido, portanto. E quem comprou foi a empresa dona da Perdigão da Sadia, Brasil Foods. Brasil Foods. E compraram também, né,
as escolas que os Tivita haviam adquirido em nível de Brasil, no Rio de Janeiro, em Brasília, etc, etc, etc. Então, a Brasil Foods hoje é uma das principais detentoras de escolas particulares do Brasil. Do Brasil. Né? Então, mais do que a mercantilização da educação, a gente assiste hoje, não é? A entrada avassaladora de grandes grupos, né? Que inclusive estão ligados à Bolsa de Valores. Grandes grupos estrangeiros ligados à Bolsa de Valores. Então, é nessa educação que a gente está falando hoje. E nesse contexto, os livros didáticos vêm sofrendo uma tremenda transformação. Mas o que está acontecendo com os livros didáticos? Eles estão perdendo a alma e perdendo a sua essência. Tá? Eu trouxe aqui o Fundamental 2. Depois vocês vão ter uma oportunidade de analisar. Né? Esses 4 livros aqui foram aqueles que eu falei que eu praticamente tive que sair da sala de aula. Fiquei só com um dia de aula para poder escrever essa coleção aqui. Muito bem. Ela foi, uma vez foi reprovada pelo MEC, porque os termos da geografia física não eram científicos, não eram técnicos. Como eu falei para vocês, né? O sexto ano tem muita geografia física, aquela coisa da atmosfera, né? Enfim, da biosfera. Então, realmente, é um pouco maçante, então a gente teve esse zelo de tentar fazer uma geografia mais próxima do aluno. E pagamos muito caro por causa disso, porque o MEC nos condenou, alegando que a gente tinha utilizado termos, verbetes, enfim, que não eram condizentes com a ciência geográfica, né? Da geomorfologia, da geologia, etc, etc, da climatologia. Então nós somos reprovados por conta disso. Bom, corrigimos todas essas terminologias, tentando não perder, né, esse caráter mais próximo com o aluno, pelo menos assim que a gente concebe o sexto ano, e fomos aprovados. Na segunda vez em nível de MEC. Você vai dizer, bom, aí Mendes você ganhou muito dinheiro. As vendas foram relativamente um fracasso. Foi um relativo fracasso. Apesar de, na segunda avaliação, essa coleção ter sido a mais bem avaliada, né, talvez da história do PNLD de geografia desse país. Talvez. Foi muito bem avaliada essa aula. Mas vendeu aquém das expectativas da editora. Pois bem, acabamos, entre aspas, de reestruturar essa obra para o novo programa e estamos inscritos novamente. Só que essa reestruturação, os autores ficaram fora. E qual foi a justificativa da editora para deixar a gente fora? Que eles iriam estragar a obra para vender. Então, a ideia era estragar a obra para poder vender bastante livro. O que se entende por estragar a obra? Deixar mais rasa, cortar muitas coisas, deixar uma coisa mais com cara de revista do que efetivamente cara de livro. Alguém de vocês aqui já leciona, tenho certeza disso. Quem aqui já é professor, já leciona? Ninguém? Uma aluna, duas, tá. Então o que acontece? Você vai dar aula para o sexto ano. Quem disse que você tem que passar para o aluno tudo que está colocado aqui? O livro, ele é um suporte, ele é um fio condutor da sala de aula e do seu curso. Não é obrigatoriamente, você não tem condições de você dar conta disso aqui no ano. Isso aqui não é material apostilado. Livro é livro, material apostilado é material apostilado. Você tem que fazer o aluno ir atrás. Ô filho, vai lá, procure lá na página do capítulo tal. Então, essa matéria está no livro, em tal página. Ou vamos continuar passando a mão na cabeça do aluno a vida inteira?
o que está acontecendo hoje é que os pais reclamam daquele professor que não completa a programação. Para eles completar a programação é simplesmente, né, varrer o livro de capa. Então não pode ter livro. Então você esquece isso aqui, joga tudo fora, joga no lixo, porque não pode ter livro. Como é que você vai dar conta de um livro? Um livro é uma vida que está ali dentro. E até onde eu sei, nós temos poucas aulas de geografia por semana. Então o livro, ele é o outro lado da moeda. Um lado é o professor na sala de aula, o outro lado é o livro. O livro é um complemento, é um fio condutor, ele está além das aulas propriamente ditas. O papel do livro é esse, é ter uma sobremesa, é ter algo a mais do que aquilo que foi abordado na sala de aula. Essa é a minha concepção de livro didático. Vocês estão entendendo? Essa é a minha concepção de livro didático. O livro didático tem que ser alguma coisa que abrace o professor, que abrace o aluno, onde ele possa ali, né, encontrar uma série de curiosidades que contribuam para a formação dele, que vá além da própria aula, e não o Google, e não a internet. Tá certo que as pesquisas são interessantes, que elas são necessárias, né, que o paradidático é importante. Sim, o paradidático é muito importante, mas o livro também tem que ter esse algo a mais. Ele precisa ter esse algo, ele tem que ir além daquilo que está sendo abordado na programação que está colocada lá. Sem fugir do tema, ele tem que aprofundar aquilo ali. E não simplesmente ser uma coisa rasa, né, para ser cumprida dentro da sala de aula, numa aula que dura 20 minutos, meia hora, como muito bem sabemos, né? É 50 minutos, teoricamente, mas a aula propriamente dita, quanto que ela dura? 20 minutos? 40 minutos? 35 minutos? 15 minutos? Não é exatamente uma hora, né? Então, a minha visão, o meu entendimento de um livro didático é esse, né? De que o livro realmente tem que dar esse suporte para o professor e para o aluno. Apesar de que o professor, eu penso, ele tem que ir além do próprio... O professor tem que ir além do próprio livro, sobretudo porque se trata de geografia. Porque o livro nunca vai dar conta, né, das transformações que estão acontecendo no espaço geográfico, evidentemente. Né? Mas um país ingressa na União Europeia, então você joga a obra fora. Não é bem assim. O Estado Islâmico declara lá a criação de um novo país, arrancando um pedaço da Síria, pronto, joga o livro fora. Né? Não é bem assim, cabe ao professor, né? E por isso que o professor tem que dar poucas aulas. Quem disse isso, assim, no tete a tete, foi o professor Milton Santos. Um bom professor, ele dá poucas aulas. Eu, apesar de nunca ter parado de dar aula, também nunca fui amante de dar muitas aulas. Nunca fui amante porque eu canso, fico irritado, canso da minha voz. Você não tem né? Uma coisa é você dar um número restrito de aulas, outra coisa é você dar 70 aulas. Eu conheço professores que dão 70 aulas por semana. 70 aulas por semana. Como é que você vai ter, né, o mesmo pique com 70 aulas por semana? It's impossible. Outra coisa, como é que você vai se atualizar? Né? O professor tem que ser autodidata. Autodidata. A graduação é uma coisa, mas a vida continua, os fatos continuam, o espaço geográfico continua sendo construído. Né? Então, cabe ao professor ter esse caráter também de um cientista, de um pesquisador, esteja ele vinculado à academia ou não. Eu sempre fui xereta, né? Estou sempre ali querendo saber o que está acontecendo. Né? Tá certo que eu tenho mais tendência na parte humana e não na física, mas a gente tem que ser xereta, né? Querer ter essa ambição, né? Porque não deixa de ser uma coisa ambiciosa você querer acompanhar o que está acontecendo no mundo. Mas você tem que estar acompanhando o que está acontecendo no mundo para ser um professor minimamente, né, antenado. Como é que você vai fazer isso com 70 aulas por semana? Né? Até mesmo para você corrigir o livro didático.
Mas também isso não é tudo, porque eu reconheço que o nível do aluno nunca foi tão ruim. O nível do aluno nunca foi tão ruim. Né? Então, em parte, esse esvaziamento do livro didático, em parte, porque isso tem a mão, né, desses grandes conglomerados internacionais. Mas, em parte, esse esvaziamento do livro, esse livro mais raso, que está sendo confeccionado sem os autores agora, só está o nome do autor lá, eles descaracterizaram a nossa obra, né? E essa é uma novidade dos últimos anos. Em parte, essa descaracterização da obra decorre também do nível muito ruim dos alunos. Né? Do nível muito ruim dos alunos. Que eu penso que as nossas elites estão sendo muito bem sucedidas nesse processo de empobrecimento da nossa sociedade. Empobrecimento da nossa sociedade. Está muito ruim o nível. Né? Eu sei que isso não é só em nível de Brasil. Eu sei disso. É um fenômeno mundial. Mas isso não tira a culpa, a nossa culpa, né? De viver num país, né, comandado por uma elite que quer uma sociedade empobrecida, alienada, né, que seja facilmente manipulada. Se liga, por exemplo, a Rede Globo no Jornal Nacional, né, não passa um dia sem descer a lenha na Petrobras. Não tem um dia que eles não descem a lenha na Petrobras. Então, o que está por trás dessa crise que o Brasil vive hoje é uma disputa, né? É uma disputa. A gente vive hoje um verdadeiro enfrentamento entre o capital e o trabalho, né? Relações sociais que estão por trás dessa crise política que a gente está vivendo aí. Eu não tenho a menor dúvida em afirmar que as elites querem reconquistar o espaço perdido durante a era PT. Houve corrupção durante a era PT, não estou aqui negando, né? Mas é preciso também que se diga que as elites querem recuperar o que perderam. Né? O que perderam. Houve algum ganho social, muito pouco, mas houve algum ganho social na era PT, e a elite quer retomar isso. Essa é uma das razões da alta dos juros, inclusive. Né? Você investe menos, gera menos emprego. Pelo contrário, se agrava o desemprego com juros altos. É porque quem tem dinheiro vai se sentir mais atraído por aplicar no mercado financeiro com juros altos do que em aplicar na produção. E aí você tem o efeito colateral disso, que aumento do desemprego, você perde poder de barganha, né? O trabalhador ameaçado pelo desemprego, ele se torna menos combativo. Também acho que o PT foi muito pouco, poderia ter sido mais audacioso em, além de incitar o consumo, não é, de ter politizado um pouco mais as camadas mais humildes desse país. Também não fez isso. Na minha visão, esse foi um dos grandes problemas, né, uma das grandes falhas do PT foi de não ter levado o debate para as camadas mais humildes da nossa sociedade, que não tenham dúvida de que os Bolsa Família da vida aí não estão muito claros na cabeça das populações mais humildes que tem a ver com o PT. Isso se perde. Né? Então eu acho que foi uma falha grotesca do PT de não ter aumentado a politização. De todo modo, não é? Apesar desses ganhos sociais, a educação, apesar dos institutos federais que o Lula começou a abrir aí em nível de Brasil, não é, que para a gente é uma possibilidade de emprego, né? Não tenha dúvida, mas eu acho que foi muito pouco. Né? Acho que a educação ela piorou, mesmo na era do PT, apesar de terem ocorrido alguns avanços, o nível da educação piorou consideravelmente. Então o aluno ele é mais raso do que sempre foi. Quantas livrarias tem em Rio Claro? Quantas livrarias tem na sua cidade? Tem gente que veio de fora. Quantas livrarias tem lá? Quantos livros os nossos adolescentes leem de fato? Não é?
Então, houve um empobrecimento por várias razões, né? Cultural e educacional. E aí o livro didático, né? Um pouco mais denso, um pouco mais pesado, ele fica a ver navios, porque não tem leitor. O professor é mal formado. O professor é mal formado. Ele não dá conta, muitas vezes, né, de encarar um livro didático tradicional. Né? E por falar em professor, não poderia mesmo deixar de falar dessa questão do Alckmin aí de fechar a escola. Né? Uma das razões é porque não tem mais professor. Né? Há muito tempo que eu não vejo um jovem dizer, não, eu quero ser professor. Há muito tempo que eu não vejo um jovem dizer que quer ser professor. Ele quer ser médico, ele quer fazer sucesso, ele quer ser engenheiro. Né? Ele está na sociedade do sucesso. Quer ser professor? Então tem que fechar a escola porque não tem mais professor. E os professores que tem são pessimamente formados, com raríssimas exceções. Não é só na rede, na particular também. Por que eu fui dar aula em Goiânia, em Brasília? Me pagavam, eu nunca deixei de morar em Descalvado. Eu ia toda semana lá, durante 5 anos e meio eu fiz isso. Né? Por quê? Não tem professor em Brasília? Não tem professor em Goiânia? Desse pedigree nosso aqui, está desaparecendo. Dedicar uma carreira ao magistério, dedicar uma carreira à educação, dedicar uma carreira ao conhecimento da geografia, ao estudo da geografia. Eu não me arrependo em nada do que eu fiz. Mas vai botar na cabeça dos jovens, não é, que o dinheiro é consequência. Não que eu esteja rico, muito pelo contrário, o livro está dando muito pouco, não é? Mas você não vai morrer de fome, dando aula, lecionando. Mas por que não se incentiva? Não se incentiva, porque a gente vive numa sociedade, né, calcada por uma mentalidade burguesa, rentista, escravocrata, que o nosso país tem até hoje. Nós somos um país ainda onde a escravidão está muito viva no subconsciente da classe média, das elites desse país. A escravidão está aí, com todas as suas nuances, o machismo, não é? etc, etc, etc. Então, é uma sociedade que a gente tem que reconstruir, a gente tem que... Eu estava debatendo com os meus alunos na semana anterior à segunda fase da FUVEST, comecinho do mês de janeiro agora, uma aluna falou, não, mas a gente tem pouco tempo de história ainda. Mas está na hora de a gente começar, né, a repensar esse Brasil. A gente tem pouco tempo, beleza, a gente tem pouco tempo. Mas para onde que a gente está indo desse jeito? Aquele seriado alemão que está passando na Globo mostra que o Brasil está vivendo uma guerra civil de proporções gigantescas. São 60 mil assassinatos por ano. Já não está dando certo morar em condomínio fechado, para a elite, para a classe média, já não está dando certo blindar o carro. Nós estamos vivendo a barbárie. Soma-se, não é? Esse mercado líquido do Zygmunt Bauman em nível mundial, né? Onde tudo é fugaz, onde os valores são jogados na lata do lixo, soma-se a isso, a um país que reluta em encarar com seriedade a educação. A educação está desse jeito porque não tem demanda. Vou repetir. A educação está desse jeito, os livros didáticos estão rasos desse jeito, faltam professores na rede pública, porque a sociedade brasileira, não leva a sério a educação. Não leva a sério a educação. Não tem demanda. Você viu lá a meia dúzia de gato pingado em São Paulo protestando contra o aumento da tarifa?
vou ser obrigado a mencionar o David Harvey, né? Não adianta o movimento feminista, o movimento dos negros, o movimento dos indígenas, o movimento dos sem terras, porque está tudo fragmentado. O movimento do passe livre, está tudo fragmentado. Hoje é os gays que vão para a rua. Aí amanhã são os estudantes lutando contra o fechamento das escolas. Depois são os professores reivindicando aumento. Depois são as mulheres. Depois os negros. Depois os índios. Depois os sem terra. E quando é que a galera vai perceber que está todo mundo no mesmo barco? E tem que ser. O David Harvey fala isso. Nós não vamos construir uma outra sociedade enquanto não existir a união. Porque a elite está bem unida. A elite está bem unida. Não entra na minha cabeça como que a apologia à internacionalização da Petrobras, não causa uma sensibilidade no nosso país. Por quê? Porque não existe união entre os movimentos sociais. Mas a elite está unida. A elite, ela vai continuar ganhando dinheiro se a Petrobras for privatizada. Vai continuar ganhando dinheiro. Por quê? E aí eu vou mencionar o Ariovaldo Benito de Oliveira. Na visão do Ariovaldo, a burguesia se uniu. O proletariado e os movimentos sociais estão fragmentados. A burguesia se uniu. A FTD, que é a minha editora, já está mexendo os pauzinhos para enfrentar a Pearson, enfrentar a Santillans. Como? O Mendes, não, vamos colocar mais alguns livros, vamos comprar mais algumas obras e botar. Então a gente tem uma gama enorme de livros de geografia para oferecer. O autor é detalhe. Não importa que eu estou lá 15 anos, 16 anos, que eu dediquei uma carreira. Eles estão se adequando às novas tendências do mercado. Expressão mágica, né? Quais são as tendências do mercado? Esse livro que eu estou, essa coleção aqui, eu nem sei como é que eu obtive essa coleção. Porque eles não comunicam mais quando lançam uma nova, não mandam mais pelo correio. Aquele lá eu tive que pedir, esses dias atrás eu pedi, Obrigado. Eu pedi uns livros do ensino médio, porque os meus colegas lá do COP pediram, então eu estava com alguns aí exemplares, mas esse daqui tem que pedir também, pedir pelo amor de Deus para mandar alguns exemplares. Por quê? Porque para competir com a Pearson e com a Santillans, o que eles estão fazendo? Comprando obra pronta e em segundo lugar. Coisa que eu também preciso deixar bem claro aqui. Foi-se o tempo das obras com autores. Eu faço parte, entendeu? Eu entrei na editoração, no mercado editorial, numa fase onde os autores ainda tinham uma certa autonomia que não tem mais. Eles não têm mais essa autonomia. Então, a Moderna, por exemplo, tem uma coleção da Moderna do ensino médio, no Fundamental 2, que se chama Araribá, não tem autor. Descobri, muitos anos depois, que o editor de geografia da nossa obra trabalhava na confecção do Araribá. Então ele era nosso editor na confecção do livro e nas horas vagas ele escrevia para o Araribá. Ganhou por empreitada na Araribá, porque o Araribá é um Frankenstein, não tem alma. A obra não tem alma. E aí vai chegar para o aluno uma coleção sem alma, porque ela foi fragmentada, cada parte foi escrita por um autor entre aspas, porque foi tudo empreitado, ele não recebe um tostão. Se a Moderna vender 50 milhões de livros ou vender 5 livros, significa a mesma coisa para o autor, porque ele não é autor, simplesmente encomendaram aquele capítulo para ele, aquela bateria de exercícios para ele, ele fez o capítulo, fez a bateria de exercícios, entregou, recebeu lá o que tinha que receber e acabou. Então, essa é a nova realidade do livro didático. Ele perde a alma, ele se esvazia, o autor fica distante da obra, ele vai se transformando numa revista, para não dizer que, em última análise, o livro didático está ficando cada vez mais com cara de material
apostilado do que outra coisa. Essa é a contribuição que eu poderia trazer para vocês aqui do que está acontecendo com o livro didático nesse mundo pós-moderno que a gente está vivendo hoje, dentro da realidade brasileira da educação nossa. Falei muito ou falei pouco, Bernadette? Falei muito. Falou né? na medida. Acho que falou na medida. Então, contribuição de Ivan, uma fala mais específica termina aqui, mas a gente vai continuar conversando com ele. Quero depois, então agora passar a palavra para a Mariana, que vai ficar aí atrás da câmera. Tudo bem aqui. Para que ela fale um pouco dessa, que complementa um pouco o que o Ivan já anunciou, já explanou para vocês. Acho que a gente vai ouvir bastante de Ribeirão hoje também. Pois é, porque a Mariana também vem de Ribeirão. Legal. Lá em Ribeirão, eu estudei minha formação inteira no mesmo colégio. E a minha irmã estudou lá antes de mim. O ano que a minha irmã se formou no ensino médio foi o ano que eu entrei na quinta série. Minha irmã estudou todo o período dela lá com os professores elaborando o próprio material. Então, a escola pagava para que os professores elaborassem o material que eles iam usar em aula. Eu também, quando eu entrei lá, era esse o modelo da escola. No meu sétima e oitava série, a escola optou por adotar o sistema positivo para reduzir o custo do material. Então aí eu comecei a usar o positivo e acho que na época eu não percebi isso, mas ali eu vi a importância da apropriação, porque a escola virou um caos. Então, mudou o esquema das aulas, mudou tudo, porque passou de um modelo que o professor fazia o que ele ia usar para um modelo que vinha pronto e que realmente não tinha uma sequência. Várias vezes durante todo o período ali eu vi professores reclamando da apostila, tinha professor que não conseguia usar porque o conteúdo estava todo embaralhado, mas me formei com apostilas e cheguei aqui. Aí no meu terceiro ano na Unesp, um colega da biologia que trabalhava com elaboração de questões para o poliedro me chamou e falou, o rapaz do poliedro que me manda as questões perguntou se eu conheço alguém da geografia, você quer fazer as questões? Aí, vamos fazer as questões. O contato foi feito todo por e-mail. Em momento algum eu precisei mandar alguma certificação que eu tivesse alguma coisa a ver com geografia. Eu mandei um e-mail falando, sou aluna do terceiro ano de graduação. Eles compraram e eles me mandaram as questões. Ele me mandou os temas e o que ele queria que eu fizesse. Então ele mandou lá, cartografia, 3 questões objetivas, 2 questões discursivas. Eu, na minha inocência, pedi, você pode, por favor, me mandar o texto, né, o capítulo que vai, para qual vai essas questões, para eu ter um norte do que eu estou fazendo aqui, né? Ele não tinha, o e-mail que ele me mandou de volta, ele não tinha autorização para enviar o material para mandar mídias digitais do material. O que ele poderia fazer se eu quisesse era mandar, possivelmente, ele veria se isso era viável, mandar o material impresso para mim, que demoraria muito tempo e aí eu perderia o prazo das questões, então era inviável. Mas era nesse esquema de trabalho. Você faz a questão, eles pagam, se as questões forem do agrado, eles mandam outras. E eles mandavam muita correção na volta, então eu mandei a questão. Inclua aqui, tá faltando imagem, então você tinha que pôr uma imagem. Se essa imagem vai fazer sentido ou não, indiferente. Então, um dos exemplos que eu lembro que ele me mandou para a inclusão das imagens, ele me mandou um exemplo de uma questão da apostila de ciências, que falava sobre antibióticos, e aí a imagem que o autor daquela questão colocou era uma enfermeira segurando uma seringa. Não agregava em nada naquela questão, mas tinha que ter a imagem. Então, realmente não tem alma, porque eu não sei quem fez o texto, eu não sei se a questão que eu elaborei tem alguma coisa a ver com o que aquela pessoa escreveu, e por aí vai. Posteriormente, eles perguntaram se eu teria interesse em escrever. Só que aí, na época, não tinha condições, eles pagavam entre 1.200 e 3.000 reais por capítulo, se você elaborar o texto do capítulo.
na época não deu para fazer e eu não acho que eu ia me sentir confortável nesse regime de trabalho. Mas basicamente o sistema apostilado é elaborado dessa maneira. Então, quando você pega uma apostila de um positivo ou de um ângulo e vê que ela não faz sentido, é porque realmente ela não foi feita para fazer sentido. Ela é um conjunto é um Tetris ali. Não foi feito para pensar continuidade. Não existe uma proposta pedagógica ali, existe uma sequência de conteúdos. Se essa sequência de conteúdos faz sentido ou não, eles não pensam nisso. Então, minha experiência nessa parte de elaboração do material apostilado, ela não foi muito boa. E ela me deixou com uma impressão muito ruim dos materiais apostilados, porque depois eu fui percebendo que Positivo também trabalha dessa maneira, Pitágoras também trabalha dessa maneira, todos eles é isso. E é esse contato. De repente eu poderia não ser estudante de geografia, podia ser qualquer coisa, e eles contratam com base no e-mail. Aí chego para dar aula. Em uma das escolas eu usei o Araribá e ele realmente... E em um outro colégio era um sistema apostilado. A escola era incrível. A escola dava liberdade para você trabalhar os conteúdos do jeito que você achasse mais interessante. Eles pediam que você deixasse os alunos o mínimo de tempo possível dentro da sala de aula. Só que quando chega na apostila, não, a apostila tem que estar completa, porque os pais pagam pela apostila. A apostila é mercadoria, os pais estão pagando por isso e eles gostam de ver a apostila completa. Então você tem que se desdobrar para dar o maior número possível de aulas fora da sala de aula, e ainda assim você tem que completar todos os exercícios, você tem que completar todo o material de apoio, porque é essa visão que a escola traz. A escola não era ruim, a escola não tinha essa visão, só que no que diz respeito ao material, eles estão vendo ali uma mercadoria. Eles estão vendo ali uma mercadoria que você tem que completar. Se as questões são... E eu me pegava muito nas questões porque é o que o aluno tinha mais dificuldade. Demorava para responder, demorava para ver se aquilo que se ele entendeu o que aquela questão estava pedindo. Se a questão faz sentido ou não interessa. O que a escola pedia é que ela estivesse completa no final do período, com 2 aulas por semana. Por um 6º ano, que pegava essa questão de realmente... Não é aquele o material que eles são acostumados. O texto não faz sentido para eles. Palavras que a gente adota no cotidiano, então, depressão, planalto, tá no texto, ele não está entendendo, a princípio, o que é aquilo. Então, quando vem ali um bloco de questões para iniciar o capítulo e ela já joga isso, é um choque para o aluno. E eles têm isso. Os apostilados, eles vêm sempre... um bloquinho de questões iniciais, que é o iniciando, primeiros passos, é sempre o nome assim. Aí vem o conteúdo, questões do conteúdo e depois questões de aprofundamento. Acho que essa é a fórmula que eles adotam. E aí, no privado fica muito essa questão da apostila enquanto mercadoria e dessa necessidade de completar, de não deixar passar nada ali. De repente você vi professores que eram realmente muito, muito criticados porque você pegava a apostila do aluno na disciplina dele e ele deixou 3 ou 4 questões em branco. Só que tem questões que elas vêm muito repetitivas. Então, e eu acho que isso tem a ver com a forma como o material é produzido. Tem a ver, porque aí eu recebia lá, você tem que fazer 8 questões sobre espaço, paisagem, lugar, sem saber o texto que foi usado. E essas questões elas não podem ter não pode ser extensas, então você não pode pôr o seu texto próprio. Você tem que fazer questões e aí acaba ficando muito repetitivo. E entro também na questão da continuidade. Isso é uma coisa que sempre me incomodou muito nesses materiais apostilados, porque você passa de um tema para um outro que não tem sequência,
em coisa de 2 ou 3 páginas. E a escola pede que você realmente siga isso na sequência. Então você, de repente, começar um livro pelo capítulo 3, porque bate com o que o professor de ciência está conversando e aí vocês podem dialogar. Não, tem que começar do capítulo 1 porque o livro que eles compraram foi assim. E se o aluno chegar para o pai dele e falar, a professora de geografia está começando do capítulo 3, mas por que o 1 e o 2 não foram feitos? Então, a apostila ela acaba aí tendo um poder de centralizar um pouco. Mesmo que a escola dê liberdade para outras coisas, você pode fazer outras coisas seguindo aquele roteiro. Seguindo aquela... Uma forma de controle. Isso, é. E a apostila também no contexto do ensino público que eu peguei, né? O caderninho, ele é uma apostila. Ele não... Eu tenho, assim, tem alguns caderninhos que eu acho que eles são bem elaborados na medida do possível. Tem alguns que eu pego que eu não gosto. Mas é uma apostila, tá sendo inserida também no contexto do ensino público. Tem possibilidade de articular o uso do caderninho com o didático? Tem. Só que nem sempre a escola quer que você faça isso, porque também o caderninho é uma apostila para treinar para o SARESP. Então, completar o caderninho aí também, de repente, para algumas escolas é mais interessante do que trazer o didático junto. E uma das dificuldades de articular a apostila, o caderninho com o didático é a sequência dos conteúdos. Então, quando eu estava na rede e teve a escolha do PNLD do ensino médio, uma das primeiras coisas que eles me orientaram, eu recebi lá, enchi o porta-mala do carro de coleção de livros que as editoras mandaram. O que eu tenho que olhar nesses livros? Ver se o conteúdo bate com o do caderninho. Então não é o caderninho que vai se adequar a um livro que é baseado no currículo, é a sua escolha do livro que tem que se adequar ao que o caderninho está mandando. Então, de novo, a apostila, nesse caso o caderninho, ela está centralizando. Se a sequência dos conteúdos no caderninho tá confusa, você não pode escolher um livro que a sequência esteja mais prática. Você tem que escolher um livro que bata com aquela confusão, que a confusão seja a mesma. Então, às vezes eu achei esse processo de escolha do livro didático muito esquisito justamente por isso. A gente não teve um tempo de olhar para esses livros, a gente não teve um tempo de ver realmente qual que bate com o que eu espero passar para o meu aluno. O que se olhava, principalmente nos ATPCs, era o índice. Vai no caderninho, vê a sequência do caderninho e vê o índice do livro. Tá igual? Tá igual, então pode ser esse aqui. Em relação a articular a apostila no público com o uso do livro didático, dentro de todas, tem, claro, todas as dificuldades da realidade das escolas públicas, mas dá para fazer. Uma das maiores dificuldades é a resistência das escolas em entregar o livro para o aluno. Então, se você tem uma aula simples de 50 minutos, que você tem que fazer a chamada, propor a atividade e pedir para os alunos descerem para buscar o livro, porque a escola não deu para eles, os livros estão lá no calabouço do livro didático, então já não deu, porque nesse processo já foi pelo menos uns 40 minutos. Então, uma das dificuldades para mim é que tem uma resistência a entregar o livro, não se reconhece mais esse material como do aluno. Só que a escola também não usa, então aí fica uma confusão. A quem pertence o livro nesse contexto? Porque se o aluno não pode usar, quando o professor pede muitas vezes, vou precisar da chave para pegar os livros. Porra, mas de novo você vai usar esse livro e o caderninho, como é que tá? Porque isso acontece, às vezes você tem que passar pela direção e pela coordenação para pegar a bendita da chave e tirar o livro da sala. Na última escola em que eu trabalhei, eu tive mais tranquilidade de fazer isso, porque acho que pelos períodos que eu estava trabalhando e por ser uma escola muito maior. Mas seria muito mais tranquilo se esses livros estivessem com os alunos e se esses alunos tivessem a prática de trazer o livro.
não é o que acontece, mas acho que mais alguma coisa que eu Não sei. acho que era isso, Tá, gente. então, penso que foram contribuições interessantes para a gente começar agora a conversar com essas pessoas aqui, né? Que inquietações surgiram para vocês, que dúvidas, enfim, fica em aberto agora para a gente incluí-los mais nessa conversa. É um pouco difícil fazer em formato de diálogo mesmo, né, Ivana? Porque é lógico que você tinha que trazer toda essa sua bagagem, né, toda essa experiência, e contextualizar isso. Então tem um momento que é de escuta mesmo, e aí agora a gente abre para vocês se colocarem. Você falou da apostila, eu não tinha ainda, até esse momento, eu me percebido visto por esse ponto de vista, de encarar a apostila dessa forma. Eu via ela como uma coisa que dava para ser aproveitada em vários aspectos, principalmente nas questões, porque assim, você vê lá, as questões são bastante variadas, e tem que ter questão vestibular, são questões que estão mais próximas de uma realidade do vestibular, então o aluno vai ter uma certa facilidade e tal. Então, nesse aspecto, eu via como algo positivo ainda. Mas, de fato, quando eu tomava contato com eles, eu não percebia essa continuidade, né? Como um raciocínio, uma linha. É tudo muito misturado. E depois eu pensei no caderninho e ela falou sobre o caderninho. Aí eu queria saber de vocês a sua opinião sobre o caderninho do aluno. Você não teve contato com esse material? Tive muito mais pela própria mídia do que manual, né? Mas eu tenho uma ideia razoável do que significa esse caderninho. Esse caderninho é nível de estado, não é isso? Com tendência a outros estados também adotaram, né? Então isso que a Mariana colocou, né? De que o caderninho norteia a adoção do livro, isso se repete nos outros estados também. Então, na verdade, o que acontece com esses caderninhos aí? Esses caderninhos, eles são, na minha visão, um material apostilado piorado. Porque, da mesma forma que ela foi convidada, né, a escrever um material Frankenstein, esses caderninhos também são material Frankenstein. Né? E qual é a função desses caderninhos? É tornar a educação mais rasa ainda. Então, é claro que você não vai fazer, se você, né, se debruçar um pouquinho mais nessa questão, né, qual contribuição esses caderninhos te trazem. Tem uma bateria de atividades lá. Só que na nossa área, que é a área de humanidades, as atividades, elas, por si só, elas não são capazes de fazer o aluno entender as atividades. Mesmo porque uma atividade que foi abordada pela Unicamp 3, 4 anos atrás, talvez já não tenha mais sentido. Porque o mundo mudou de 3, 4 anos para cá. Então, como é que você vai aplicar uma atividade que caiu na FUVEST 5 anos atrás, né, para o mundo contemporâneo, para o mundo de hoje? Porque a realidade vai mudando. A economia, vamos pegar em nível de Brasil, a economia brasileira 5 anos atrás era bem diferente da atual. Né? Então as questões mudaram, a balança comercial brasileira mudou, a pauta de exportações talvez não tenha mudado, mas muita coisa já mudou. Por exemplo, pegando esse tema específico do comércio exterior. Né? Então, ficar restrito às atividades, eu acho que é muito perigoso. E o que acontece com esses caderninhos é que eles têm pouco conteúdo e muita atividade. Pouco conteúdo e muita atividade. Então, levar às últimas consequências uma tendência perniciosa que é de emburrecer o aluno. Esses caderninhos emburrecem o aluno, porque eles não têm conteúdo, não tem uma concepção em cima deles. Qual foi a proposta pedagógica na confecção desses cadernos? Inclusive já ocorreram erros grotescos, né? De nome de capital errada, coisa bem elementar que... Localização de país. Quer dizer, como é que o Estado, que é o mais rico da federação, publica, né, um caderninho com erros desse daí de localização, de erro de capital? Errar uma capital de um país,
né? Então, como é que pode acontecer isso? Pode acontecer isso porque, rigorosamente, não houve rigor nenhum na confecção, não houve nenhum pano de fundo científico, pedagógico, não houve uma concepção ali, um pensamento filosófico na confecção daquela obra. É uma coisa que é feita para deixar bem rasa a educação mesmo. A minha visão muito clara é essa, né, de que, em última análise, o que se busca realmente é tornar ainda mais pueril o nível da nossa educação, que já é sofrido. E serve a esse interesse das avaliações de sistema, essas grandes avaliações, como o SAESP principalmente, a uma proposta de organização da rede em torno da meritocracia. Então, o aluno, o professor, a escola, né? A escola que tem o melhor desempenho, os professores, e aí o bônus em função de tudo isso. Né? Então, esse material serve muito a essa lógica também que foi instituída pelo Estado de São Paulo e é uma tendência em vários outros estados. Então, é muito difícil a gente entender o que tem acontecido com a adoção desse modelo no nosso estado. Tem vários trabalhos de pesquisa em torno disso, eu estou com um, socializei com a Marília, depois posso colocar para todo mundo, né, que ela me pediu um específico, mas é importante que vocês conheçam também resultados de pesquisa sobre esse material, que tem sido, né, da educação paulista a partir de 2008. E é para apresentar para a ONU, para a OCDE, que a educação brasileira está indo bem. Então, como é muito raso, o nível é muito raso, né? Atinge a mediocridade do aluno e a mediocridade do professor, e o resultado parece que é contundente. Então, vai apresentar para a OCDE, para a ONU, né, que a educação do Brasil evoluiu, e aí eleva o IDH. Mas é tudo pro forma. A essência mesmo não houve avanço algum. Né? Portanto, é meritocracia, piora, exatamente. Se alguém acompanhou aqui os resultados do Enem esse ano, tem lá uma nota, uma média que foi geral, mas quando você olha para as áreas e compara com o resultado do anterior, houve uma queda de aproveitamento dos alunos em matemática e ciências naturais, suas tecnologias. A única área que teve um relativo avanço foi ciências humanas, né? O desempenho foi um pouco melhor. Agora, em redação, foi uma tragédia. Então, se a gente comparar com anos anteriores, o resultado foi pior. Isso é muito preocupante. As poucas críticas que eu vi relacionadas à redação foram relacionadas ao vocabulário de internet dentro das redações e, assim, textos que não faziam sentido e que, se você for corrigir eles como eles devem ser corrigidos, eles não eram textos, eram palavras ali sem sentido. Inclusive, quando eu digo vocabulário de internet, era assim, hashtag no meio do texto. Foram mais de 50 mil redações com nota zero. Mas alguns dos textos que eu li justificavam essa nota em função do tema da redação. E aí eu acho que é bem mais preocupante pensar que tanta gente zerou porque o tema era qual era, né? Eu li alguns textos que falavam que uma das premissas para corrigir essa redação era que você não podia no texto infringir nenhum direito humano. E algumas dessas redações zeraram porque o texto continha isso. Esse pequeno detalhe. Bom senso. Isso aí aponta uma contradição também no próprio sistema capitalista, né? Porque quando você rebaixa o nível de ensino do público, a rede privada acompanha o público. E isso acaba sendo ruim até para as classes médias e altas, né? A não ser aquela elite que manda o filho para fora. Mas aqui dentro também vai ter um nível rebaixado também. Resvala, acaba tendo implicações na educação. Rebaixa o nível da educação do país como um todo. Eu queria fazer uma pergunta para ela. Fique à vontade, pessoal. E assim,
perguntem, se manifestem, nem que seja para falar só o que vocês estão tá aí na cabeça mesmo. Não precisa necessariamente ser uma pergunta, para não ficar muito aqui na nossa Mas a fase. gente tem que aproveitar a presença, né? Com certeza. Eu queria perguntar uma pergunta um pouco basal e aí acompanha a próxima. Eu queria saber como que funciona a venda dos livros didáticos para a rede pública de ensino, na rede estadual, né? E se você sente que o Estado, ele obstaculiza, ele impede, ele dificulta a venda dos seus livros, a editora FTD, o que você sente quanto a isso? Assim? Pelo menos em São Paulo. Tá. A venda se dá da seguinte maneira. Primeiro, o teu livro tem que ser aprovado pelo MEC, dentro dos tais PCNs, lá você tem que ser enquadrado, né? Uma vez aprovada a obra, o que acontece? São confeccionados exemplares para serem divulgados nas escolas. Isso do ponto de vista, né, que salta aos olhos, que a gente sabe que é assim. Em nível de bastidores, a situação muda. Por quê? Quando um desses programas aí do qual nós participamos, eu viajei bastante, fui para Bahia, para o Ceará, para Pernambuco, né? E a reclamação de muitos professores é que o livro que eles haviam indicado não foi o livro que a escola recebeu. O que sugere isso? Né? Lambança, falcatrua, né? Não estou nem acusando a editora A nem a editora B. O que eu quero deixar nas entrelinhas aqui é que não dá para confiar na transparência do processo da escolha do livro didático. O que acontece em nível de bastidores? Isso não foi só numa escola, nem em duas, foram em muitas escolas, né? Então, os professores de uma determinada escola resolvem adotar uma obra e chega uma outra obra de uma outra editora. Isso aconteceu em várias. E era sempre a mesma editora que chegava, né? Então, transparência me parece que não sei se realmente acontece, né? De fato acontece. Parece ser uma coisa transparente quando você passa pelo crivo do MEC, que tem que ser aprovada a obra, na hora da divulgação, tudo mais. Certo? Indica um livro, depois chega outro livro, quer dizer que... Né? E aconteceu também, só para completar o raciocínio e ver que não é assim tão transparente, é que muitas vezes o diretor obrigava os professores a escolher um livro em detrimento daquele que os professores haviam escolhido. E muitas vezes ouvi também histórias de representantes da editora oferecendo mimos para os professores adotarem uma obra e não a outra obra. Inclusive, né, do gerente de uma determinada editora oferecer a casa da praia, lá no Ceará, para os professores que são do interior lá, humildes, de uma vida dura que a gente sabe que poderem usufruir lá com a sua família, né, na condição de que aqueles professores adotassem o livro da editora e não o livro do concorrente. Então essas coisas tem, né? Mas a culpa é da Dilma. Evidentemente que a culpa é da Dilma. Só para não passar batido, eu queria dizer que o que você falou, como é que você chama? Marília. Marília, o que você falou da linguagem de internet na redação, o livro didático, raramente você encontra textos muito longos. Então ele vai se moldando, e aí os autores não têm mais interferência, vai se moldando a realidade medíocre do aluno da internet, de fazer frases bem pequenininhas, intercaladas com quadrinhos, perdendo a ideia de um raciocínio com um começo, meio e fim. Então o texto, que tem que ser um texto com começo, meio e fim, não é? Deixa de aparecer no livro didático, que deveria ter como essência exatamente um texto, não é? Com começo, meio e fim. Então, repare que há um processo, né, de destruição mesmo, né, da educação, na medida em que os alunos passam a não ter mais contato com o texto. Como é que vão fazer uma redação se o próprio livro didático perde essa característica de ter um texto com começo, meio e fim? Isso é só cuidado do seu livro e do seu produzir. Você sente que teve uma dificuldade para colocar na escola? Teve esse tipo de prática?
Pelo menos foi isso que os representantes da editora alegaram, né? Que muitas vezes o livro era indicado, era escolhido pela editora e o diretor sumariamente trocou tudo e sei lá, na calada da madrugada da noite trocou lá. Trocou antes de fechar lá a inscrição, porque parece que você tem um prazo para escrever, para mudar, sei lá, que mudou de uma obra para outra. O professor ele tem alguns mecanismos para evitar isso, não pode correr, Professor, que voz que o professor tem hoje? Que voz? Ele vai reclamar com quem? Não existe nenhuma lei, um regimento, alguma coisa que dá para ele recorrer e falar, eu quero esse livro, tem algum exemplo de fazer? Não sei. Eu não posso dizer que tem. Está sozinho, não? Porque existem movimentos. Quando chega o momento da escolha, de movimentos dentro da escola, de olhar para esses, né, os exemplares que chegam e fazer uma escolha. Uma vez, e eles podem indicar dois. Tem a primeira opção e a segunda opção. E parece que quando chega num determinado momento, aquela obra não tem mais disponível, então passa para a segunda opção. Isso pode explicar alguns casos em que a escola não recebe o que escolheu. Agora, a primeira opção, mas a segunda com certeza que ele está lá. Né? Então, se ele recebeu um outro livro que não era nem a primeira e a segunda opção, há algum problema sério aí. Quando eles fazem a escolha, eles estão contando que uma daquelas duas obras vai chegar na escola. E aí, isso é passado, não é o professor que entra no sistema e registra a escolha. E não tem nada assim muito oficial, um documento que os professores elaboram, que fica registrado que a escolha foi aquela. Não, eles passam, olha, nós escolhemos qual livro, um papelzinho lá, pelo menos é muito assim, muito doméstica, né? Escreve lá, entrega para o coordenador da escola e é o coordenador, na maioria dos casos, que entra no sistema e registra a escolha. Então, dependendo do lugar, dependendo das condições do sistema de ensino em diferentes estados do Brasil, pode haver o lobby, né, que eles vão também onde eles sabem que vão conseguir algum resultado, né, então, em sistemas que funcionam com um pouco mais de democracia, eles não vão se aventurar a fazer certas coisas. Mas em lugares mais distantes, aí nesse Brasilzão todo, ou logo oferecer a casa para o pessoal passar o final de semana e isso está oferecer um churrasco, né? Por exemplo. E aí, assim, o professor pediu aquela obra, mas o diretor, porque quer usufruir desse regalo, né, desse favorecimento, vai lá e coloca o que ele quer. E aí não tem nenhum registro oficial que o professor possa depois falar, mas não foi isso que eu escolhi, olha o documento. Não tem. É o que está no sistema. E que quem jogou no sistema é que, de fato, acaba fazendo a escolha. E pode ser aquela dos professores e pode não ser. O professor depois é obrigado a usar esse livro dentro da aula, da escola? Do PNLD, Maria, ele não vem com essa intenção, né, de ser uma bíblia, né, tem que fazer. O material postilado tem é de outra natureza e tem outra finalidade dentro, no caso do estado de São Paulo e em alguns outros estados. Mas se o livro chega um exemplar para cada aluno da escola, um volume muito grande de material, eu acho que tem que ter uma certa, até como responsabilidade social, você usar esse material. Agora, se ele fere muito os seus princípios enquanto professor, a sua linha de trabalho, você não vai usar totalmente, né? Você escolhe aquilo que está mais adequado e faz o uso. Mas também tem dificuldades como essa que a Mariana contou.
chegam exemplares para todos os alunos, mas algumas escolas preferem não entregar para os alunos. Quem já passou por escolas públicas sabe, né, a validade do material é de 3 anos. Então, o aluno tem que usar, a escola usa por 3 anos, depois faz outra escolha, chega a outro exemplar. E nesse percurso de 3 anos, no final do ano, os alunos têm que devolver o livro para a escola, porque ele vai ser usado pela série que chega, os alunos que chegam naquele ano. E se perdem, né? Quando a escola faz isso, alguns exemplares se perdem, ou muitos exemplares se perdem. E aí fica faltando para aquela turma daquele ano. Qual é a opção que muitas escolas fazem? Não entregar. Fica lá, numa sala, né? Algumas com mais acesso por parte do professor, é mais fácil, eles sabem detalhes, fica aberto, né? Pode pegar a qualquer momento. E em outras escolas fica fechado a 7 chaves. Né? E aí isso cria uma dificuldade para o professor poder usar. Tá. O Gustavo vai precisar ir? Pode fazer, Gustavo. Depois passa. O Renan está antes? Eu queria fazer uma pergunta. Eu estudei muito tempo no ângulo, né? E hoje em dia eu considero, aqui, né, quando eu comecei a pensar em educação, eu considero uma escola que me transformou numa pessoa passiva. E além de ser uma escola elitista, que muitas vezes incita a competição. E eu queria saber como é praticar uma geografia combativa, né, no espaço desse. Bom, me custou vários empregos. O que eu tenho buscado agora é ser um pouco mais sutil nas minhas falas, mas eu não deixei de fazer essa abordagem não. Agora é muito angustiante, né? Porque ela é passiva, por quê? Por que você se tornou passivo? Porque você foi moldado para uma sociedade utilitarista. Entendeu? Você é passivo por quê? Porque salva-se quem puder. O tempo todo estão te falando o que lá dentro do ano? Para você estudar, para você melhorar, para você fazer, para você acontecer, porque você tem que passar no vestibular, porque você tem que fazer, você tem que ser melhor do que o seu colega. Isso é uma desgraça para a nossa sociedade. Né? Eu penso que, na medida em que eu ganho um pouco mais de experiência, eu passei a saber exatamente o momento de levantar essa leve. Mas eu levanto essa leve. Você pode ter certeza que eu levanto essa leve. E é possível fazer isso. E você causa quando esse assunto vem à baila, né, você causa os alunos ficam bastante, aliás, estupefatos, porque eles não estão acostumados com isso. É o que você está falando. É uma educação utilitarista, mercantilista. Você tem que ser bom, você tem que passar. Eu vou além. Eu penso que esse modelo é fascista. É fascista. Cadê os negros de Rio Claro?